Olá, meu nome é Renata Pinotti e eu quero conversar hoje com você sobre como é o trabalho da constelação familiar. A constelação familiar ela pode ser feita tanto individual quanto em grupo. No trabalho individual, alguns consteladores trabalham com recursos como âncoras de chão, bonecos. Eu, particularmente, não uso mais esses recursos. Já usei, não tenho nada contra, só é uma forma como eu faço hoje. Eu trabalho muito mais hoje em dia com as imagens mentais, com as imagens internas que nós temos. O Bert Hellinger dizia que ele é um iconoclasta, que ele desconstrói imagens anteriores e constrói imagens novas. O que isso significa? Muitas vezes, o que nós vivemos é fruto dessas histórias que nós temos dentro da gente, dessas imagens que nós temos dentro da gente. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem de que meu pai era muito bravo comigo, quando eu fecho os olhos é esse pai que eu vejo, é essa figura que eu vejo, é essa imagem. Então, essa imagem ela vira como uma prisão para mim, porque eu não consigo ver outra coisa diferente. Mesmo que as situações aconteçam de outra forma, eu sempre enxergo essa imagem e a projeto também em outras relações. Então eu vou repetindo histórias muitas vezes por conta dessa imagem que eu tenho dentro de mim. Nós temos na nossa mente, assim, Hollywood, né? Então a nossa mente é um telão de cinema holográfico que projeta essa nossa novelinha interna, esse enredo que a gente tem dentro da gente. Então, geralmente, eu reproduzo esse enredo em todas as outras relações. Por isso que numa constelação familiar nós voltamos para o pai e para a mãe, não para culpá-los, e sim para olhar para o nosso molde de amor. A mãe é o nosso primeiro amor, o pai, nosso segundo amor, né? Então eu amo minha mãe e aí eu vou para o meu pai. A mãe traz o filho para a vida, o pai leva o filho para a vida. Mãe a raiz, o pai as asas. Então esse é o meu primeiro molde de amor, que são as primeiras pessoas que eu me relaciono na vida. A forma como eu amo a minha mãe, o meu pai, e também, né, o que eu faço ou acredito que eu preciso fazer para ser amado por eles, é como eu amo na vida. E assim eu passo a amar todas as outras pessoas. Por isso nós voltamos para essa primeira relação, para enxergar como eu os vejo. Como eu os vejo e a forma que eu me relaciono com eles e o que eu sacrifico em mim, em nome desse amor, eu sacrifico na minha vida até hoje para ser amada. Por isso nós voltamos. Né? O que seria do vilão na novela das 8 se não tivesse a vítima? E o que seria da vítima se não houvesse o vilão? Então não importa se a gente está falando de uma novela, né, gravada hoje ou daqui 20 anos ou há 20 anos atrás, sempre tem mais ou menos a mesma trama. Assim são as dinâmicas humanas e as tragédias humanas também. Ficamos muitas vezes enredados nessas tramas. Por isso, muitas vezes, vale a pena ver de novo. Né? Eu brinco que é a mesma novela, só muda o ator. Às vezes você regrava a novela com ator novo, mas convidamos os mesmos personagens para entrar. Porque essa é a novela que roda dentro. Então, quando a gente faz esse trabalho na constelação individual, é possível olhar para as imagens que você tem dentro de você. Eu vou falar como eu trabalho com essas imagens que tem dentro da pessoa. E eu as vejo junto com você. Né? É um trabalho que a gente passa a desenvolver, onde eu consigo ver o que você vê no seu campo. Como você faz isso? É difícil de explicar, mas fácil. Né? E eu vou te ajudar a lidar com elas. E vou trazendo os elementos. Então, é como uma constelação em grupo, só que ela acontece dentro de você. E eu vou conduzindo ela junto com você. É uma constelação que demanda muito mais do constelador, porque eu tenho que representar quase todos os papéis e sentir todos os campos.
Então demanda muito da gente. Por isso ela geralmente tem um valor, não é um custo, é um valor mais alto também. Porque para a gente chegar nesse nível de trabalho, precisamos também de uma formação muito longa e muito extensa conosco. Então é preciso muita dedicação, muito tempo, muitos anos para a gente poder desenvolver esse trabalho. Então esse valor está agregado. Por isso muitas pessoas perguntam, mas por que esse valor numa constelação individual e o outro do grupo? E o Bert Hellinger dizia sempre que a gente precisava cobrar mais um valor de uma constelação individual para poder equilibrar o tanto que isso demanda da gente, inclusive energeticamente. Eu não consigo atender muitas pessoas num dia, quando eu faço um trabalho de constelação individual. Senão eu comprometo a minha própria saúde também. Então, tudo isso precisa se equilibrar. A mesma coisa numa constelação em grupo. O Bert Hellinger dizia, a constelação de um é a constelação de todos. Porque se a gente tirar esse enredo, a novelinha individual, as historinhas que nós contamos, a dor humana é uma só. Se a gente não fica na história, a constelação do outro também é minha dor. Nem sempre eu estou pronto para a minha constelação, como eu falei no vídeo anterior. Só que quando eu participo de uma constelação em grupo, quando eu me coloco como representante numa constelação em grupo, isso também me prepara para a minha constelação. Então, quando uma pessoa é constelada numa constelação em grupo, não é só ela que é constelada, todos são. Por isso que o Bert Hellinger dizia que nós não devemos cobrar preços diferentes numa constelação em grupo. Porque quando a gente faz isso, por exemplo, eu vou constelar, então eu pago a minha constelação. O outro vai representar, então ele paga menos. Ele dizia que não. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo que quem constelou recebeu mais. E isso não é verdade. E às vezes acontece até o contrário. Como a pessoa que estava representando, ela estava aberta, ela estava lá entregue, porque ela não foi lá diretamente para a sua causa, ela geralmente está sem resistência, sem defesa. Então, às vezes, ela recebeu até mais do que a pessoa que foi lá especificamente para fazer a sua constelação. Isso é muito comum acontecer. Todos recebem. Então, mesmo que aquela não seja a minha constelação, eu também recebo muito. E outra coisa que acontece é que quando uma pessoa vai para representar e outra pessoa vai para ser constelada, automaticamente acontecem dinâmicas, né? De vítima, salvador. Por exemplo, estou indo para ajudar o outro. Não é verdade. Toda pessoa vai por si. Ela também pode ajudar o outro, mas ela está indo por ela, porque aquilo também a ajuda, porque aquilo também, ela vai aprender muito com aquilo. Então, quando a gente cobra preços diferentes, a gente fortalece essa dinâmica. E a gente fortalece o protagonismo da vítima. É a minha história, a minha vez, todos vão por mim, para mim. Então, quando a gente cobra preço igual, quando o valor é o mesmo para todos, ali a gente já nivela, né? E a gente já deixa todo mundo igual. Todo mundo vai aberto para dar e receber. Todo mundo está no mesmo lugar. Todo mundo tem suas dores, suas alegrias, suas dificuldades. Não tem ninguém superior a ninguém. Então a gente já tira o julgamento, a vitimização, as dinâmicas de salvador e também os curiosos. Porque a curiosidade num campo de constelação, ela não ajuda. Quem vai de curioso para saber como que é, geralmente chega cheio de julgamento. E isso, para todos ali, é muito ruim. Quando eu vou aberto, eu vou com humildade. Então eu vou com a minha vulnerabilidade. Então eu olho com compaixão para a vulnerabilidade do outro.
não com pena, né, não querendo salvar, sem todas essas cargas de julgamento. Então isso já facilita muito o trabalho. E todos recebem muito e todos saem gratos. Quando eu fazia ainda o trabalho diferenciando o valor, eu tinha uma angústia, porque eu sentia que às vezes o representante saía até agradecido, mas quem constelou saía às vezes, por exemplo, a pessoa chegava e achava que todo mundo estava ali à disposição dele, fazia a constelação dele e ia embora. Eu falava, nossa, mas por que ele não pode também colaborar com a constelação do próximo? Ah, não, eu paguei mais, eu vim só para minha constelação e eu preciso ir embora. Não tinha uma troca. E tinha uma expectativa de que todo mundo estava ali a serviço dele. E isso me gerava muito ruído. E eu comecei a perceber que quando eu tive coragem de trazer essa forma, né? Então o que eu fiz? Eu trouxe um valor que era menor do que o valor da constelação e igual para todos. Todos recebem. Isso gerou outro campo, outra egrégora. E eu compreendi o que o Bert Hellinger dizia e queria nos ensinar. Só que eu precisei de muita coragem para fazer isso, né? Alguns colegas ainda preferem fazer de outra forma e eu respeito, e tá tudo bem. Não tem certo e errado, né? Eu aprendi isso com o Bert Hellinger, fez todo sentido para mim e foi libertador quando eu mudei, porque eu compreendi o que ele estava querendo dizer. E faz todo sentido para mim. Por isso eu faço dessa forma. Então hoje eu contei para você a forma como eu trabalho. Outros colegas podem trabalhar de outra forma e tá tudo certo. Porque não é a forma que vai definir o trabalho de constelação familiar, e sim a sua essência. Cada um vai encontrar o seu profissional, cada um vai encontrar a pessoa que tem afinidade com você. Pode ser que seja uma pessoa num momento, outra pessoa no outro, e tá tudo certo. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem publicados, curta, compartilhe, comente, e assim você também contribui para o crescimento e manutenção do canal e produção dos conteúdos. Um grande beijo e até mais!